Bom, gente, vamos dar início à nossa aula de número 4. Eu vou estar falando com vocês de um novo tipo de equação diferencial, mas eu queria começar lembrando essa equação aqui que a gente viu na última aula, né? Uma equação que pode ser colocada na forma g de y, dy dx igual a f de x. Ou seja, uma equação separável, né? Aí, observe o seguinte, você pode pegar essa função f, passar aqui para o primeiro membro, aí fica menos f de x, não é? Mais g de y, dy, dx. Aí fica uma coisa desse tipo. Aí, só para mudar a notação, eu venho aqui e chamo essa função de m de x, e essa função eu vou chamar de n de y. Então, essa equação ela fica escrita assim, ó, mx mais ny, sim, aqui esqueci, né, igual a zero. Aqui fica dy dx igual a zero. Tá certo? Então, essa equação que a gente estudou na última aula, tipo, eu posso apresentar ela para vocês nessa forma aqui, ó. Certo? Pode ser apresentada com essas notações e nesse formato. Aí, o que é que acontece? A gente pode se perguntar o seguinte aqui. E se essas funções aqui, veja, o fato da equação ser separável, essa função aqui é só de x e essa aqui é só de y. Então, eu poderia voltar e organizar ela de maneira a separar as variáveis assim, né? Separar dessa forma. Tá bom? Mas, e se fosse desse jeito? Ó? M, x, y. Se aqui fosse uma função de duas variáveis, no lugar da n você tivesse também uma função de duas variáveis. Então, ficaria assim. Então, a sua nova equação seria escrita dessa forma. Aí você não poderia, nem sempre você poderia separar as variáveis aqui. Na verdade, certamente isso aqui não seria uma equação separável. Não é? Porque aqui você está com função de x e y e aqui também. Então, esse negócio vai ter uma cara complicada. Tipo assim, ó. 2xy quadrado sobre 1 mais 2x quadrado ao quadrado mais 2y, 1 mais x quadrado dividido por 1 mais 2x ao quadrado y' igual a zero. Pronto, olha aí. Podia ser uma coisa mais complicada assim, né? Aqui você tem uma função m de xy, tá vendo? E aqui uma n de xy. Então você pode tentar separar aí, que você não vai conseguir tratar isso aí como sendo uma equação separável. Você não consegue, tipo, colocar todos os y do lado esquerdo e só x do lado direito. Acho que não consegue, eu não tentei, mas certamente eu acho que não vai dar certo, não. E se desse, tá bom? Mesmo assim, se desse, você ia ter integrais muito complicadas de serem resolvidas, sabe? Então, essa equação não é separável, mas é uma equação que tem um formato interessante, né? Ela tem esse formato aqui, ó. E esse vai ser o objetivo de estudo da nossa aula de hoje. Equações que têm esse tipo de forma, tá? E que se apresentam assim. A equação continua sendo diferencial ordinária. Você tem aqui a derivada ordinária e a incógnita é y. Você está olhando para essa derivada aqui. Então, ela é
uma equação diferencial ordinária, mas nós vamos usar derivadas parciais dessas funções para tentar chegar num método interessante de resolução para esse tipo de equação. Hoje nós vamos estudar o que nós chamamos nas equações diferenciais de equações exatas. As equações exatas são equações que podem ser escritas nessa forma aí que eu apresentei para vocês no quadro, ó, tá vendo? Em que essas funções de duas variáveis m e n satisfazem essa condição aqui, ó, nas derivadas parciais. Derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Essa igualdade vale num retângulo do plano, certo? E essas funções mn e essas derivadas parciais são contínuas também nessa região aí, tá certo? Nesse retângulo. Essa condição ela serve, gente, porque em algum momento eu vou precisar usar o teorema fundamental do cálculo. Aí, tipo, essa teoria matemática ela só vai valer se você tiver com essas coisas definidas assim, pelo menos no retângulo, né? Então vamos ver como é que resolve, né? Essa, essa equação. Que é um tipo, veja, é um tipo de equação que tem essa cara, mas ela tem essa condição, né? dm dy é igual a dn dx. Se ela satisfaz isso, a gente consegue desenvolver um método legal para chegar numa solução geral. Vamos lá. Eu vou colocar aqui novamente, né? mxy mais n de xy dy dx igual a zero. Então, em primeiro lugar, para a gente tentar encontrar uma solução para isso aí, eu vou supor o seguinte, ó. Suponha que existe uma função que eu vou estar denotando de psi de xy, tal que chamar de i, é a derivada parcial de psi em relação a x, é a função m de xy, e chamar de 2i, derivada parcial de psi em relação a y é igual a n de xy. Será que existe uma função psi satisfazendo isso aqui? Bom, eu não sei. A princípio, nós não sabemos, tá certo? Mas vamos deixar isso aqui separado, tá bom? Se isso aqui ajudar a gente a chegar numa solução, então a gente volta e tenta determinar essa função psi. Por que é que você vai tentar fazer esse tipo de truque? Bom, é muito simples. Quando eu olho para essa equação e eu penso que essa m é uma derivada assim e essa outra é uma derivada assim, eu vou ficar só com derivadas aqui no primeiro membro. Então, se eu fico só com derivadas, eu tento ir simplificando para, tipo, do lado esquerdo ficar só derivada e no final eu integrar. Com posse disso aqui, temos. Tá bom? Vou chamar a nossa. Vou chamar de E. Aqui, a nossa equação exata, né? Tá certo? Então, podemos reescrever da seguinte forma. Olha só. Então, você vem aqui e troca pela derivada de psi em relação a x, mais... Aí aqui você troca pela derivada de psi em relação a y, né? Aí fica dy dx, tá bom? Igual a zero. Pronto. Isso aqui está parecendo
Tá lembrando a regra da cadeia, que é o seguinte, é basicamente o seguinte, você tem aqui um intervalo I, então você vem aqui em R2 e aqui em R, tá bom? Você tem basicamente isso. Lembre que a nossa função y é uma função de uma variável, né? Y de x. Então você pode chegar aqui, ó, pega um valor aqui de x, aqui você traz no R2 em x, y de x. Tá certo? Chama essa aplicação aqui de gama. Tá bom? E de R2 em R você pode vir com a função psi. Certo? Então você vai ter aqui, ó, a esse ponto você vai associar psi de x, y de x. Aqui é a função psi. Né? Na verdade, o que está acontecendo aqui, deixa eu tirar isso daqui, é que você está fazendo a composição, né? Você está pegando psi composta com gama, aplicada em x, isso vai ser psi de gama de x, ó. Isso aqui é psi de x, y de x. Está fazendo essa composição, né? Ora, então você pode chegar aqui e calcular a derivada em relação a x dessa composição, né? De psi, tá certo? Composta com gama. Assim. Aí a gente aprendeu que a derivada dessa composição, ela é o gradiente de psi, certo? Escalar derivada de gama, né? Escrever assim, derivada de gama em relação a x. Vai ficar bem simplificado. Aí o gradiente de psi é a derivada parcial de psi em relação a x, derivada parcial de psi em relação a y. Escalar e a derivada de gama, gama é essa função aqui, né? Ó. Gama de x é igual a x, y de x. A cada x associa esse par ordenado aqui. Então, a derivada dessa função aqui, isso é uma função vetorial, né? Uma função vetorial. Derivada dela em relação a x aqui é 1, e aqui você fica com a derivada de y em relação a x. Então, isso aqui vai ser d psi dx vezes 1. Então, fica só isso aqui, mais d psi dy vezes dy dx. Ou seja, o que está aqui do lado esquerdo, ó, tá vendo? O que está aqui do lado esquerdo é a derivada em relação a x. Aqui eu coloquei a composição, né? Psi composta com gama. Mas veja que essa composição é a mesma coisa que psi de x, y. Y de x, né? Então fica aqui psi de x. Vou colocar só de xy para facilitar. Mas y é função de x, né? Como vocês estão vendo aqui. Então fica só d dx de psi de xy desse lado, né? Igual a zero. Olha que maravilha. Quer dizer que se tem uma função psi que cumpre isso daqui, quando você substitui nessa equação, ela se torna essa. Você usa a regra da cadeia, ela se torna essa. Então você integra. Integra aqui, né? Integrando em relação a x, vem o seguinte. Quando você integrar isso daqui, em relação a x, vai ficar psi de xy igual a uma constante, onde c é uma constante arbitrária.
Tá certo? Quer dizer que aqui você tem a solução geral para essa equação bem aqui. Sim, mas peraí, professor. E quem que é essa função psi? Porque eu estou supondo que existe uma função psi cumprindo isso. Ora, se essa função existe, ela vai estar aqui na solução geral da sua equação diferencial. Então, vamos ter que responder essa questão aqui. Existe essa função psi cumprindo isso? Se existe, quem é a cara dela? Como é que você obtém ela? Então, vamos responder isso aí, né? Tá bom? Agora, vamos determinar psi de xy. Integrando i em x, obtemos. Então, você vai pegar essa equaçãozinha aqui, essa igualdade, certo? E integra em relação a x. Aí você vai ter a sua função psi, né? Integrou aqui, ó, em relação a x, aparece a função psi de xy, né? Desse lado aqui. Aí, desse outro, você vai ficar com a integral da função m de xy dx. Eu estou integrando em x, né? E essa função é dada, né, gente? Ela vem na equação. Tá vendo que não é tão ruim assim achar essa psi? Agora tem um detalhe aqui, né? Você integrar aqui em relação a x, aí não tem a constante, né? Dessa integração? Vai ter uma constante. Quem é essa constante? É uma constante C, aí, aqui que você tem que ter cuidado. Não é uma constante C, né? Por quê? Veja, eu estou integrando em relação a x. Essa função de duas variáveis em relação a x. Ou seja, se você tem uma coisa aqui que aparece x e y e você vai integrar em relação a x, você olha para y como? Você olha para y como se fosse uma constante. Não é? Porque a função é de duas variáveis e a integração é em x. Então você pensa y como sendo constante. Isso significa que a sua constante de integração não é um número c, é uma função de y. Porque você está pensando que y é como uma constante aqui. Então, quase que a gente acha a psi, né? Porque a psi vai ser essa integral, a função m é dada, mas aí apareceu uma nova função aqui, h de y, e a gente vai ter que determinar ela para conseguir finalizar essa solução geral. Neste ponto, basta encontrar h de y. Pronto, é isso. Basta encontrar h de y. Tá certo? Aí, como é que você vai encontrar h de y? Assim, ó. Substituindo. Chama essa equação de asterisco. Então, substituindo asterisco em 2i, 2i é a outra equação, ó. Tá vendo? Que tem o n aqui, ó. N de xy, essa derivada em relação a y. Obtemos. Então, só escrevendo aqui de novo, né? Você tinha ó, a derivada de psi em relação a y é a função n de xy. Tá certo? Aí você vem aqui e joga a psi aqui. Aí vai ficar d dy, aí a sua psi, né? É quem? É integral de m de xy dx mais h de y, não é? Igual a m de xy. Então, você está aqui nesse ponto, aí, olha só, você vai derivar em relação a y essa integral aqui.
Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente consegue verificar que a derivada dessa integral é a integral da derivada. Fica uma coisa assim, ó. Você pode passar essa derivada parcial aqui para dentro. Isso é devido ao teorema fundamental do cálculo. Você faz lá umas verificações usando o teorema fundamental do cálculo e consegue provar que se você derivar essa integral, essa derivada pode entrar na integral. Certo? E como eu disse a vocês, por isso eu coloquei aquela condição no início, né? De dizer que essas funções são contínuas, lá naquele retângulo, né? Que vale aquela igualdade daquelas derivadas parciais e as funções são contínuas naquele retângulo. É porque aquilo ali é para você usar o teorema fundamental do cálculo e conseguir passar essa derivada aqui para dentro. Certo? Bom, aí você tem isso aqui, mais... E aqui tu tem uma função só da variável y. Então essa derivada parcial você troca por dh dy. Isso aqui fica igual a n de xy. Então só organizando, você fica com dh dy desse lado, ó, igual a n de xy menos a integral de dm dy dx. Note que, aí observe o seguinte, se você pega essa função que está do lado direito e deriva ela em relação a x, aí fica assim, ó. Tá aqui, né? Derivada de m em relação a y dx. Certo? Eu vou derivar isso aqui para ver o que acontece. Certo? Quando eu escrever o resultado, vocês vão entender. Olha, vai ficar assim, derivada em relação a x de n, né? Então, dn dx, apareceu a derivada de n em relação a x. Lembre lá do início. Derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x. Derivada de n em relação a x apareceu aqui. Agora, veja a derivada em relação a x dessa integral aqui. Eu estou derivando em relação a x uma integral dx, né? Então, a derivada dessa integral aqui vai ser a função aqui de dentro, né? Tá? Vai ser a função aqui de dentro. Então, apareceu dm e dy. Aí tu tem essa igualdade, né? Se essas duas coisas são iguais, isso aqui é zero. O que significa dizer que a derivada dessa função aqui em relação a x é zero? Significa que isso aqui não é função de x. É só função de y. Né? Então, ela é só função de y. Aí você deriva um negócio em relação a x, né, que tem função de y, aí dá zero, né? Tinha que dar zero mesmo. Então isso significa justamente que o que tem aqui, nesse lado direito, tipo, não aparece x nesse lado direito. Não pode aparecer x. Então isso é uma função apenas de y. Logo, tá certo? Você tem dh, vou escrever assim, ó, dh dy é igual a f de y, onde f de y é n de xy menos a integral dm dy dx. Tá certo? Eu estou dizendo que o que está do lado direito, né, que era essa diferença aqui, é apenas função de y. Certo? O que é que eu fiz para constatar isso? Eu derivei essa diferença em relação a x e deu zero. Então não tem x aqui. Não tem x. E integrando. Gente, agora eu posso integrar, né?
Eu posso integrar. Isso aqui é como se eu tivesse uma equação assim, ó, dy. Lembra lá da primeira aula? Lá? Era dy dt igual a q de t. Lembra dessa equação linear? Não é a mais simples que a gente tem. É só integrar dos dois lados. Então você tem a solução, né? Integrando dos dois lados. Aqui a minha incógnita no lugar de y é h. E aqui no lugar de t é y. Estou pensando nessa equação dessa forma. Aí você integra. Então fica ó, h de y, né? Igual a integral de f de y dy mais uma constante c. Tá bom? Vai ficar assim. Só que a função f de y é essa diferença. Então eu vou escrever já com essa diferença aí. Vai ficar a integral de n de x, y, dy, menos a integral da integral dm, dy, dx, dy, né? Mais uma constante C1. Mais uma constante C1. Achamos, né? Achamos a H, então a gente achou a psi. Ó, só colocar aqui nessa fórmula, né? Certo? E integrando tem isso. Temos isso. Portanto, a psi de xy, que é igual a integral de m de xy dx, mais a função h de y, que é essa daqui, né? Então vai ficar mais integral de n de xy dy, menos, tá certo? Tá aqui embaixo para não ficar apertado. Integral da derivada de m em relação a y dx dy mais uma constante arbitrária C1. Então, achamos a função psi que vai nos dar a solução geral da equação exata, né? Ou seja, a solução geral da equação que é a equação exata, né, que eu coloquei lá no início do vídeo. A solução geral da equação é psi de xy igual, vou escrever tudo de novo, né? Nada não. É igual a integral de m de xy dx mais integral de n de xy dy menos integral da integral de dm dy dx dy igual a uma constante c. Porque no início do vídeo a gente não viu que a solução geral era isso? Psi de xy igual a uma constante? Aí eu achei a psi de x, ó. A psi de x a psi de xy, né? Eu achei psi de xy, é tudo isso aqui. Então a solução geral a gente já sabia que era essa psi igual a c. Pronto, então é só você igualar, né? Pega o que estava aqui, ó. Aí iguala aquela constante c que apareceu lá. Mas essa C1 você passa para o outro lado, aí fica uma outra constante lá do lado direito. Então por isso que eu já escrevi assim. Psi igual a isso daqui, igual a uma constante. Certo? Solução geral é dada dessa forma. E geralmente você vai ter aí uma solução geral onde você tem a função y definida de forma implícita
implícita por meio dessa equação, psi de xy igual a c. Nós vamos ver, tá bom? Então, a gente estudou, né, as equações exatas, são equações dessa forma, que cumprem essa condiçãozinha aqui. A solução geral, né? Como eu mostrei para vocês no quadro, é dada por essa coisa, essa equaçãozona bem feia aqui, né? Não vale a pena tentar decorar isso, é melhor vocês entenderem o procedimento que a gente fez para chegar nessa equação, e aí a gente vai repetir o procedimento para encontrar a solução geral, por exemplo, de uma equação como essa que eu estou apresentando aqui para vocês.